A gente vai dar início na ministração. Eu queria que você imaginasse um soldado implacável, né? Um cara temido em campo de batalha, respeitado por sua lealdade e muito brutal, né? Imaginem essa cena assim, provavelmente vocês já assistiram filmes de guerra, né? E vocês conseguem visualizar isso. Agora imagine este mesmo homem, né, no auge da sua autoridade, no auge das suas conquistas, das suas forças, ele toma uma decisão inesperada, né? Ele vai abandonar o exército. Só que ele não vai só abandonar o exército, ele vai se alistar no exército inimigo. Então assim, o cara que era muito respeitado aqui, né, brutal, enfim, ele toma uma decisão: estou abandonando o exército e estou indo me alistar no exército inimigo. Imagine essa cena, gente, né? Cara, seria um choque imediato para todo mundo, tanto para quem, né, está desse lado, quanto para quem está desse lado. Porque assim, as pessoas que estão desse lado vão falar assim: como assim você vai sair, vai se alistar lá? E os caras que estão aqui: como assim você lutava contra nós, agora você quer lutar a favor, né? Então tinha assim. Então provavelmente, queridos, ia ter aquele ponto de interrogação na mente, em cima da cabeça de todos ali assim. E queridos, como confiar, né, naquele ou nessa pessoa, né, que até ontem carregava grilhões e hoje ele prega libertação? Acho que vocês sabem de quem eu estou falando, né? Estou falando do apóstolo Paulo, né? Cara, o apóstolo Paulo é muito top. E ele passa de perseguidor da igreja a proclamador do evangelho. Ele passa de agente de opressão a mensageiro de graça. E ele passa de alguém que respirava ameaça e morte a alguém que exala fé e esperança. Esse é o homem que a gente está falando, esse cara que a gente vai estar ministrando, tá bom? Quero te convidar a fechar os teus olhos por um instante para a gente fazer uma oração e entrar então de vez nessa palavra. Pai, no nome de Jesus, declaro a minha dependência do Senhor, declaro a necessidade que tenho de ouvir a Tua voz, de ser instrumento em Tuas mãos nesse instante, Deus. Querido Deus, te peço perdão pelos meus pecados, declaro dependência de Ti, Deus. Usa a minha boca conforme a Tua vontade, fala, Pai, ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que os nossos corações estejam abertos para receber, Pai, a Tua palavra, a Tua mensagem. Amém, queridos? Então, queridos, quem poderia imaginar numa transformação tão radical, né? Quem que poderia imaginar que uma pessoa igual Saulo poderia se transformar no cara que nós conhecemos como Paulo, né? Então essa história, queridos, ela não é apenas a história de Paulo. Essa história, queridos, é uma história que se repete com pessoas quando tem um verdadeiro encontro com Jesus. Então a gente vê nos dias de hoje muitos Paulos surgindo, muitos Saulos morrendo para que Paulos possam nascer. Então assim, e tudo isso é consequência do quê? Do quê? Do encontro com Jesus. Amém, queridos? Então, um encontro com Jesus, ele muda a vida de uma pessoa como Saulo e transforma essa pessoa como um Paulo, né? Então assim, a pergunta que eu quero fazer não é sobre Paulo, sabe, queridos? A pergunta é sobre você. Você acredita que Deus ainda pode transformar pessoas nesse nível de transformação? Quem acredita? Deus pode fazer, né, gente? Mais uma pergunta. Você acredita que Deus pode mudar você? Sim? Glória a Deus, é por isso que você está aqui, né? Buscando essa transformação, né, gente? Porque imagine se a gente não acreditasse, né? Então assim, gente, Deus alcança quem ninguém espera. Olha para a pessoa que está do teu lado. Só essa olhadinha assim, básica. Deus alcançou essa pessoa, amém, queridos? Alcançou essa pessoa e olha só o que Deus está fazendo na vida dela. Já conseguiu? Você já consegue ver o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa? Né? Às vezes não aparece de uma forma tão gritante assim, é de uma forma sutil, mas Deus vai mexendo, vai trabalhando. Deixa eu ler aqui um versículo. Coloca para a gente lá, Atos 9, versículo 1. Atos 9, 1. Atos 9, 1.
diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então, queridos, o que a gente tem aqui? Saulo, ele não era apenas um incrédulo, ele era um opressor ativo, né? Ele era motivado por um zelo religioso. Ele acreditava que estava fazendo algo em nome de Deus, fazendo algo, né, a favor do Senhor. E sabe o que isso nos ensina, amados? Que Deus, ele não se impressiona com o passado de ninguém. Sabe, o teu passado, a tua história, queridos, ela não impressiona Deus. Ele alcança até os piores, justamente para mostrar o poder e a sua graça. Então, assim, queridos, não tem tempo feio para Deus. Não tem aquele que é impossível para Deus. Esse cara não tem mais jeito. Não tem mais jeito, talvez para ele, para a sociedade não exista jeito, mas para Deus sim. Deus é poderoso para fazer. Ninguém está fora do alcance de Deus, amém, queridos? Inclusive você, amém? E nem aquela pessoa que você acha impossível. Amados, um encontro com Jesus muda tudo. Um verdadeiro encontro com Jesus muda tudo. Atos 9, versículo 3 e 4 diz assim: seguindo ele estrada fora, né? Não sei como que você está o versículo lá, é esse mesmo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amados, Paulo, ele não participou de um debate teológico. Ele teve um encontro real, direto e inegociável com um Cristo ressurreto. Não foi, ele não foi convencido, queridos, por teologia ou por argumentos humanos. Ele foi convencido porque ele experimentou, queridos, a presença, a glória do Senhor diante dele. E isso que mudou, isso que transformou. Não foi um argumento que o convenceu, não foi um raciocínio lógico que o venceu, foi a presença gloriosa de Jesus, irmãos, que o desarmou, o derrubou ao chão e o confrontou com a verdade. E quando essa presença gloriosa, quando, né, esse confronto da parte de Deus vem sobre nós, queridos, ela chacoalha, ela transforma, ela mexe com as estruturas. Então, naquele instante, todas as certezas que ele tinha ruíram, acabaram, sua teologia desmoronou, então a sua reputação não valia mais nada. Queridos, a tua reputação diante do Senhor, queridos, é só argumentos humanos. É só argumentos humanos. A luz de Cristo, ela é mais forte que qualquer cegueira espiritual. Cara, não tem quem não consiga ver quando tem esse encontro com o Senhor. Quando tem esse encontro de verdade. A verdadeira transformação, ela começa quando nós deixamos de resistir. Quando você deixa de lutar e nós passamos a ouvir a voz do Senhor. Quando a verdade sobre nós mesmos nos encara o quanto estamos errados. Imagine, queridos, uma versão sua chegando de frente para você e apontando todos os teus defeitos e erros. Porque quem sabe dos defeitos e erros que você tem? Você, sim ou não? Você conhece eles. Tem coisas, queridos, né, que a pessoa mais próxima de você não sabe de você, não conhece. Mas eu sou casado, queridos, até os casados. Tem coisas que é teu, você guarda ali, pensamentos que você leva com você, sentimentos que você traz junto com você, e nem a pessoa mais próxima ela conhece, mas o Senhor Jesus conhece. E queridos, quando a gente para de lutar contra nós mesmos, ou contra as circunstâncias, nós paramos para olhar a Ele, Ele começa a falar com a gente. Ele começa a dizer coisas para nós, queridos, e muitas dessas coisas vêm de frente, é um confronto da verdade do Senhor sobre as nossas vidas. É onde, queridos, a gente fala: caramba, essa doeu, essa mexeu, essa foi forte, né? Então, cara, esse encontro, ele nos derruba do cavalo do orgulho. Saulo caiu. Ele nos derruba da prepotência, ele nos derruba da religiosidade e nos coloca de joelho, queridos, diante da graça.
Amados, é preciso cair para ser levantado. E para você ser levantado para o Senhor, queridos, você tem que cair de cima da soberba, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, tudo aquilo que nos impede de se aproximar do Senhor. O joelho precisa dobrar. Você precisa se prostrar diante do Senhor. Então é preciso ser vencido por Cristo para ser usado por Ele. Quem quer ser usado por Deus aqui, queridos? Primeiro você tem que ser vencido por Jesus. Porque enquanto você estiver vencendo essa batalha, queridos, Jesus não pode te usar, porque tem muito de você aí. E enquanto tiver você, não tem Ele. O dia que tiver Ele, mais dele do que você, aí você vê que as coisas começam a ser diferentes. Ah, mas porque é eu, porque é a minha vontade, porque o meu desejo, porque eu quero, porque, cara, muitos cristãos são tipo crianças mimadas. Eu quero, sabe aquela cena típica, né? Quem já foi criança sabe, né, como que funciona isso, ou talvez já até tenha visto, né? Eu quero, e bate o pé, né? Claro que isso não acontecia aqui com a gente, né? É só lá fora, né, gente? Amém? Né? Aqui ninguém nunca vivenciou isso, glória a Deus, só lá fora, né? Lá fora que acontece essas paradas, né? Mas, cara, tem muito crente mimado, gente. Mimado. Se ouvir a verdade, não, porque olha só o jeito daquela pessoa está falando de mim, está falando isso, está falando aquilo. Mas às vezes, queridos, é só uma questão de você baixar a cabecinha e falar: é verdade, Senhor, eu preciso me corrigir. Orgulho. Então, assim, quando a gente cai desse cavalo, né, a gente dá a oportunidade para se prostrar diante da graça do Senhor. A gente tem a oportunidade de abrir os olhos e enxergar essa luz de Jesus Cristo. Só que enquanto nós estivermos ali agarradinho nessa vaidade, nesse orgulho, queridos, ele não vence. Porque assim o Senhor nunca vai passar por cima daquilo que Ele deu a você, queridos, que é o direito de você escolher, o livre-arbítrio. Ele sempre vai falar: vem, 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 vem. Quantos vem a gente ouve? Quantos vem você ouve diariamente? Quantos deles você aceita? Né? Aí já começa por aí. Então, assim, queridos, o chamado de Deus, ele vem com direção, mas ele vem com restauração. Deus, ele chama você para vir, queridos, ele vai te abraçar do jeito que você está, do jeito que as coisas estão nesse momento. Deus não se impressiona, querido, Jesus, ele não se impressiona com o teu passado. Ah, porque eu era isso, eu era aquilo, grandes coisas. Para ele isso não significa nada. Para ele o que importa é o que você pode ser daqui para frente. É isso que importa para Jesus. Teu passado, querido, só vai servir de testemunho para honrar ainda o nome dele. Você viu como ele é forte e poderoso, queridos, que ele fez todo o teu passado se curvar diante dele. É isso que acontece. Aí ele chega, né, fala assim: ah, porque eu era isso, eu era aquilo, eu era aquele outro, tá. Grandes coisas, queridos. Aí você se prostra, chora. Atos 9, versículo 6 diz assim, ó: levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Ou seja, Deus não apenas salva, queridos, ele dá um propósito, ele dá direção. Deus não quer apenas, queridos, te oferecer a salvação, né, nesse tempo. Ele quer também te direcionar, te dar um propósito pelo qual você vive. Às vezes, queridos, a gente não sabe por que não sei. Mas, e aquelas coisas? Ah, também não sei. Teus sonhos? Ah, também não sei. Teu projeto? Também não sei. Cara, quando a vida parece que não faz sentido, cara. Você vive, você corre, você trabalha, acorda de manhã, vai trabalhar, chega à noite, chega o final de semana, parece que não tem lógica, não faz sentido nenhum. A gente fica totalmente perdido, sem saber o que faz. Mas, queridos, com Cristo a gente tem direção. Ele tem direção para a gente e ele tem restauração. Então Deus começa a restaurar as coisas. E você vê assim que as coisas começam a fazer sentido para você. Você fala: ah, entendi, Senhor. Entendi. Eu vou começar a gravar uma série. E eu vou pôr no meu Instagram. De 2, 3 minutos cada vídeo. Queridos,
E esses vídeos, eles vão falar sobre alguns pontos a respeito de como uma pessoa entra no mundo da droga, como que essa pessoa vive neste mundo e como que ela sai deste mundo. Acho que vão ser no máximo uns 10 videozinhos curtos assim. E por que eu vou gravar? Porque Deus está colocando isso dentro do meu coração como um propósito, como algo assim, está dando uma direção e algo, cara, fala sobre isso. Então, queridos, é algo que faz sentido para mim, para falar para um público que fará sentido para eles também. Mas às vezes, queridos, Deus quer que você fale sobre outra coisa. Deus quer te usar para ministrar sobre outras coisas, falar sobre outros cenários, né? Que nem eu fui ministrar quinta-feira lá numa igreja em Almirante Tamandaré, e quando eu terminei, os caras, pô, pastor, caramba, teu testemunho, hein? Poxa, que forte, tal. Pô, pastor, não sei nem o que falar, eu não era viciado em nada. O outro cara, eu não era viciado em nada, eu só era viciado em quichute. Eu falei, cara, eu também usava quichute. Porque assim, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu não tenho uma história dessa para contar. Mas você tem a tua história, você tem as tuas lutas, você tem as tuas batalhas, você tem, sabe, as derrotas, as vitórias, enfim, queridos, você tem uma caminhada para chegar onde você chegou. Então assim, o passado das pessoas não impressionam a Deus. O que impressiona a Deus, queridos, é um coração quebrantado e o desejo de encontrá-lo. Então assim, queridos, Paulo, ele fica cego por 3 dias, ele foi humilhado, quebrado e calado, né? E então Deus usa um simples discípulo, né, chamado Ananias, para restaurá-lo. A Bíblia fala lá em Atos 9:17, diz assim: então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Queridos, Ananias, um discípulo fiel de Jesus, ele foi enviado por Deus para encontrar Saulo. Mas o processo dele ir até o encontro do Saulo não foi fácil para Ananias, porque ele tinha medo. Ele tinha medo daquele homem. Ele tinha medo porque ele conhecia a história daquele homem. Mas, queridos, ele obedeceu. E quando ele chega, ele chama Saulo de irmão, né? Queridos, ele entra ali e ele fala: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. O que isso representa? Mostra que apesar do passado perseguidor de Saulo, agora ele é parte da família de Deus. Então, queridos, que embora a história dele, né, o passado dele o condenasse, agora ele estava tendo uma oportunidade de fazer parte de uma nova família, de algo novo na vida dele. Então Deus usa Ananias para dizer a Saulo: Jesus te escolheu, agora você vai enxergar com os olhos, né, e com o coração, e ele vai te encher do Espírito Santo para começar uma nova história. E assim que acontece, queridos, nós temos um encontro com o Senhor ele restaura áreas das nossas vidas, ele nos permite enxergar coisas que nós não enxergávamos, ele nos enche com o Espírito Santo dele para que nós possamos ter direção e propósito. E você passa a viver de uma forma diferente. Então, queridos, a evidência, ela se transforma em algo visível, né? A evidência da transformação, ela é visível. É algo que você começa a visualizar assim, tipo, escancarado. Poxa, mas esse não era Saulo? Agora ele é Paulo? Né? Às vezes você pode olhar assim, poxa, mas esse não era aquele menino que vivia ali no beco, no buraco, na biqueira, no bar? Ou não é essa menina que vivia lá na casa de tal, de fulano, de Beltrano e tal? E agora está aí, desse jeito. Impressiona para algumas pessoas. Então assim, queridos, o que isso faz? A evidência da transformação, ela é visível. Atos 9, versículo 20 diz assim: e logo nas sinagogas pregava a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, queridos, aquele homem que era perseguidor dos cristãos, agora passa a ser um pregador do Evangelho de Cristo. Cara, olha o tamanho dessa transformação, olha o que Deus pode fazer.
Olha o que Deus pode proporcionar, queridos. O perseguidor agora é um pregador. O caçador, ele se torna no mensageiro da graça. E aquele que antes espalhava medo, queridos, agora ele espalha fé. Glória a Deus. Quantos de nós podemos viver experiências nesse nível? Quem deseja isso, queridos? Amados, o homem que entrava nas casas para arrastar cristãos, agora bate as portas para anunciar salvação. Eu me lembro, queridos, que eu até falei isso quinta-feira. Eu convidei muitas pessoas para vir pro mundo das drogas. Nossa, eu trouxe muita gente. Eu me lembro assim que as mães dos meus amigos, elas falavam assim: olha, com o Marcelo você não vai andar. Com aquele cara você não vai andar. E cara, muitas dessas pessoas que vieram para este mundo, eles acabaram, queridos, vivendo histórias terríveis. Teve um menino que nós chamávamos ele de Chapolin, era o apelido dele. Cara, esse menino, ele entrou ali assim, de uma forma assim, bem, né, sutil assim, sabe? Meio que sendo conduzido pela galera que andava com ele. E eu fui um desses que chamava, que convidava: ô mano, você vai fazer o quê? Vamos ali, vamos dar um rolê, vamos fumar vamos cheirar, vamos isso, vamos aquilo, vamos lá, tem uma treta, tem uma parada para nós resolver, tem uma coisa para fazer, uma coisa ali, uma coisa cá. E queridos, até que chega um dia que esse piá se viciou de uma maneira que ele ficou devendo 10 reais e morreu por causa de 10 reais. Isso, queridos, é uma história triste, muito triste. Então, assim, quantas pessoas que a gente conhece aí não estão morrendo por causa de 10 reais? Que estão fumando pedra, estão cheirando cocaína, ou estão agora metidos aí em parada errada, correndo em treta que não... Cara, dê glória a Deus, queridos, quando você acha alguém de Deus que possa falar a mensagem do Senhor para você, porque você possa ter a oportunidade de se converter, de fazer coisas diferentes. E glória a Deus, querido, se você for uma dessas pessoas, se você for uma desses agentes, sabe, de transformação, que vai pregar a palavra, que vai levar o evangelho. Eu trouxe muita gente sim para o mundo da droga, queridos, mas hoje eu luto para trazer muita gente sim para o reino de Deus. Então um dia eu fui um agente do inferno, hoje eu sou um agente dos céus. Um dia eu fui aquele cara que convidava os irmãos para ir para a boca, para ir para a roda de fumo. Hoje eu convido os irmãos: vamos para a igreja? Vamos na igreja? Vamos ouvir uma palavra? Vamos fazer o... Cara, e a gente sai no rolê. Ontem a gente foi fazer um evangelismo, eu e o Silvio. A gente entrou no boteco lá. Ô irmão, daí de boa, os caras tudo daquele jeito, bem louco. E a gente mais louco que eles. Porque vamos lá, cara, se entrar num bar para falar de Jesus Cristo para um monte de louco, você tem que ser mais louco que esses caras, amém? Senão você não entra. Se você for meio normal, você não entra, tem que ser meio louco. Aí você entra lá, você chega e fala assim: irmão, seguinte, cara, nós estamos numa igreja aí e tal. E os caras: que igreja? Bola de neve. Aí os caras olham pra gente: bola de neve? Que igreja é essa? Né? Isso é igreja? Não, vai lá pegar um culto com a gente. Ô irmão, posso orar por vocês? Pode. Sabe o que eles fazem, querido? Eles tiram o bonezinho e seguram assim, ó, na frente, recebe a oração e volta pro gole. Mas posso dizer uma coisa para vocês, queridos? O cara que me evangelizou, ele ia várias vezes na frente da minha casa e eu estava fumando, eu estava cheirando, eu estava tomando um gole. Cara, e ele só chegava na frente de casa e falava: Jesus tem um plano na sua vida. E ele fez isso várias vezes. Então, irmão, teve um dia que eu tive um encontro. Teve um dia que eu fiquei cego, igual Saulo. Aí chegou um Ananias e falou assim: ei, agora enxergue. Neste momento, queridos, eu vi Cristo. E as coisas começaram a mudar e transformar. E aí Deus começou então a trabalhar para que a gente propague o evangelho, que a gente siga, que a gente continue. Depois disso a gente passou a evangelizar os loucos. Entrar em lugares, queridos, que as pessoas não gostam de entrar, mas a gente entra. Entrar nas biqueiras, entrar nas bocas de fumo, entrar em lugares que as pessoas não gostam. Por quê, queridos? Porque é ruim de entrar lá. Você se sente acuado, você se sente temeroso. Por quê? Porque o ambiente é hostil. Mas, queridos,
Eu já entrei naquele lugar, eu já vivi, eu servi a Satanás naquele lugar. E agora eu chego lá acompanhado da luz do Senhor, amém, queridos? E a gente vai pregar o Evangelho. Talvez você não tenha vivido essa história, mas um encontro com Jesus Cristo, ele transforma a sua vida a ponto, queridos, de você voltar a lugares, a pregar desse Evangelho, falar para as pessoas, queridos, que talvez estejam, sabe, tão acorrentadas quanto alguém que está numa boca de fumo. Porque, queridos, não é só quem está na droga que está escravizado. Não é só quem cheira uma cocaína que está escravizado. Tem um monte de gente aí que eles não cheiram, eles não fumam, eles não bebem, mas eles são tão escravos de Satanás quanto alguém que fuma, cheira e bebe. E às vezes, queridos, Deus só está esperando assim que você caia do cavalo, como Saulo caiu, para que ele possa te levantar e te colocar nesses lugares, para agora você pregar o Evangelho para esses loucos, para essas pessoas, para você pregar deste Evangelho para essas pessoas e falar assim: ei, tem um Senhor que transforma a sua vida. Assim como esse carinha chegava para mim, você acha que ele pregava vinha ali com, diz o capítulo tal do livro tal, não, ele só fala: Jesus tem um plano na sua vida, e saía fora. Jesus tem um plano na sua vida, e saía fora. E às vezes, queridos, é só isso que você vai falar para os loucos. Jesus tem um plano na sua vida, Jesus tem um plano na sua vida, e pronto, queridos, a semente está lá. Um dia esse cara vai se deparar com uma situação e falar assim: cara, eu me lembro de um dia que entrou 2 loucos dentro do bar, os caras eram muito doidos, que os caras queriam orar por nós, eu não entendi nada que aquele cara falou, mas ele falou que Jesus me ama. Ele não vai lembrar de nada que você falou, mas ele vai lembrar dessa frase: Jesus te ama. Só isso. Isso já é suficiente. Isso já é suficiente para Jesus. Jesus não precisa de grandes coisas para operar enormes milagres, queridos. Ele precisa de uma pessoa disponível para fazer algo por ele. Precisa de uma pessoa que se levante para fazer algo por ele. Às vezes, queridos, Deus, ele te capacitou de dons, de grandes dons, e a gente enterra os nossos dons. Eu assisti uma peça quarta-feira chamada Jardim do Inimigo. Eu já tinha assistido ela, mas assisti de volta. E se você nunca assistiu, eu te convido a assistir. Tem um link que eu pus no grupo, clica lá, queridos, assista essa peça, 2h30. Aí no final, se você quiser me mandar uma mensagem sobre o que você achou, me mande, eu vou ficar feliz em te ouvir, entendeu? Mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você através da vida do capeta. Como assim? Deus vai usar o capeta para falar com você. Vai lá assistir, tá lá no grupo lá. Qualquer coisa, manda uma mensagem para mim: pastor, eu não tenho esse link, manda para mim. E sabe uma coisa que o capeta fala na peça? Ele fala: eu adoro usar boca de crente. O capeta fala isso. Esse capeta é muito doido, né, gente? Mas Jesus procura uns caras assim, loucão, só para fazer o capeta calar. A Bíblia diz assim, sabe, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus levanta os que não são para serem. Às vezes você se acha incapacitado, você se acha assim, a pessoa: não, o que eu tenho para dar, o que eu tenho para oferecer? Queridos, você só precisa de um encontro com Jesus para você entender, cara, que você é um monstro na mão do Senhor. No bom sentido, tá, querido? Tá? Um monstro no sentido assim de ser gigante, de ser grande, de ser forte, não pelas tuas forças, não pelas tuas mãos, mas pela força do Senhor, pelas mãos de Deus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa transformação, como a gente está falando de Saulo, ela foi tão repentina quanto profunda. Então ele começou num instante, ali no caminho de Damasco, mas o processo ele durou a vida inteira. E queridos, a tua transformação, ela não começa no dia que você entra na igreja. Ou melhor, ela não acaba no dia que você entra na igreja. Ela começa. E é um processo que vai. Sabe quando você vai estar bom? Sabe quando você vai estar bom? Quem quer saber? Quando você chegar diante de Jesus e ele falar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entre e se alegre na presença do Senhor. Nesse dia você vai saber que o processo terminou. Agora, se você chegar e de repente se deparar assim, né, em um lugar e falar assim: senta ali naquele lugar quentinho, é porque você não passou no teste.
Então a gente tem que se preocupar, gente. A gente tem que buscar a presença de Deus. Porque pode ser, né, que você se depare com o dia, né, de chegar, você acha que vai chegar diante de Jesus e de repente você chega diante da concorrência. E ele vai falar: chegou? Seja bem-vindo. Preparei um lugar bem quentinho para você. Cara, a gente até, né, tenta descontrair um pouquinho, mas isso é tão sério, irmão, mas tão sério, que se a gente parasse e refletisse, a gente ia dar mais valor para essas palavras. Porque o cenário que a gente vive hoje em dia, queridos, a gente vê assim que muitas coisas estão acontecendo da maneira que a Bíblia diz que iriam acontecer. Então, gente, quem realmente tem um encontro com Jesus não consegue mais ficar calado. Quando você tem um encontro com Jesus, queridos, você não consegue ficar calado. Você vai falar de Jesus. Você vai dizer, você vai falar, cara, nem que seja de uma forma tímida. Às vezes você não consegue nem falar, mas assim você começa a postar uma coisinha, a outra ali, né? Escreve uma coisinha ali, né? De repente já troca a camiseta já está escrita ali, I love Jesus, né? De repente você já está com um bonezinho ali, Deus é mais, e daí vai indo, quando você vê assim, você já está vivendo uma coisa diferente. De uma forma sutil. Tem outros que não, tem outros que já saem berrando, Jesus me tocou, isso, aquilo, cara, tá tudo bem também, é natural. Então, amados, quando o fogo do Evangelho acende no coração de alguém, ele não se apaga. Ele não se apaga, ele fica queimando, ele se espalha, é uma nova paixão, ela nasce, uma nova visão se instala, queridos. Você passa a se preocupar com coisas que antes eram tão importantes para você, e de repente você vê assim, nossa, mas aquela coisa nem é mais tão importante assim. E você passa a olhar para outras coisas assim que você deixava em segundo plano, que você deixava assim até em terceiro, quarto plano, e você fala assim, poxa, isso aqui é mais importante agora. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus Cristo, queridos, de repente ela para de olhar para o mundo lá fora e passa a olhar mais para dentro de casa, mais para a sua família, mais para aquele momento, né, familiar. É algo que vai se construindo, ela começa a se preocupar com isso, coisa que talvez antes não se preocupava. Ela começa a se preocupar, queridos, em coisas assim que, no geral, assim, as pessoas gostam de falar assim, nada a ver. Mas, queridos, para Deus tem tudo a ver, irmão. Tem tudo a ver. E isso vai se transformando, isso vai acontecendo. Então, assim como aconteceu com Paulo, as pessoas vão se surpreender com quem você se tornou. Amém, irmão? As pessoas vão ter uma resposta olhando para você e falar assim, cara, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Às vezes, irmãos, você é a única Bíblia que alguém vai ler. Às vezes, queridos, as pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, que transformação, o que aconteceu contigo? Vão dizer, poxa, esse não é aquele cara lá que roubava, que traficava, que batia na esposa, que mentia? Meu, e agora? Olha só o que ele está, né? Eles falavam do passado de Paulo, queridos. Onde Paulo chegava, eles lembravam de Saulo. E assim vão falar do teu passado também. Mas só que as tuas atitudes do presente, queridos, elas vão testificar a transformação, este encontro com o Senhor. Elas vão testificar, sabe, essa experiência com o Senhor. Amém, queridos? Quem pode dar um glória a Deus aí? Amém. Eu não sei que nível que você está vivendo essa transformação, essa experiência, mas, queridos, a gente precisa se alegrar pelo fato de poder viver isso. Às vezes a gente vem para a igreja, posso dizer uma coisa, queridos? Às vezes a gente vem para a igreja assim, sabe, com nossos corações tristes, cheio de feridas, cheio de mágoa, cheia disso, e a gente espera uma palavra assim que ela venha, sabe, massageando isso nas nossas vidas. Mas, queridos, se a gente conseguir olhar para o bem que o Senhor nos faz, para aquilo que o Senhor nos dá, a gente para de olhar, queridos, para aquilo que o mal que o diabo faz, o mal que o diabo faz nas nossas vidas. A gente passa a dar mais importância para as coisas do Senhor. E vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem que teve problema essa semana? Seja qual for, queridos, né? Qualquer problema, talvez tenha sido um problema grande ou um problema pequeno, né?
Talvez tenha sido um problema ali que desestabilizou você emocionalmente, mexeu com você. Ou talvez tenha sido só um probleminha, cara, um apertãozinho no dedinho. Ah, doeu meu dedo, né? Não tem, foi um problema. Mas, cara, se você parar e avaliar que os momentos que você pôde viver na presença de Deus, porque assim, queridos, todos nós aqui temos momentos na presença do Senhor. Todos nós temos, assim, experiências que nós vivemos no nosso dia a dia, que a gente vê as coisas de Deus acontecendo nas nossas vidas. Se a gente aprender a olhar para isso de uma forma, né, diferenciada, você vai ver, queridos, que aquilo começa a te encher, e você passa a dar glória a Deus. Você passa a dar, queridos, sabe, gritos, né, de alegria, porque Deus esteve ali. Então, irmão, caminhar com Jesus, Ele não vai, né, te dispensar do dia ruim. Ele não vai te afastar desse dia ruim. Você vai ter o dia ruim, mesmo assim. Só que o estar com Jesus, queridos, Ele te traz conforto, Ele te traz paz, Ele te traz alegria. Quando você consegue olhar para Deus, que nem nesse momento que está se desenhando, queridos. Eu vi uma reportagem que diz assim, é hora de estocar alimentos? E quantas pessoas vão começar a estocar alimentos? Desesperadas muitas vezes. O mundo está acabando, as coisas vão acontecer, vixe, isso, aquilo, aquele outro. Quantas pessoas vão ficar doentes emocionalmente? Quantas pessoas vão perder o trabalho? Porque pessoas vão perder o trabalho. Só que eu posso falar uma coisa para você, queridos. Não espere o dia ruim para agradecer a Deus, ou para buscar a Deus, ou para glorificar o nome de Deus. Não espere o dia ruim para você orar. Comece a orar hoje. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença. Eu sou a esse que o Senhor fala lá em Salmos 91, que habita o esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansa. Mal nenhum tocará a minha casa, inimigo nenhum vai se levantar sobre a minha família. Ou o que você está esperando, cara? O dia ruim para começar a lutar? O dia ruim para você começar a erguer clamor a Deus e falar para Deus, Senhor, faz alguma coisa, mexe aqui. Às vezes, queridos, acontecem coisas nos nossos dias que não são legais, mas você pode ficar focado nesse problema e deixar que esse problema te consuma, deixar que esse problema te paralise, deixar que esse problema roube o propósito de Deus na sua vida. Ou fala para o problema, ei problema, eu vou falar uma coisa para você, você não conhece o tamanho do meu Deus. Você não conhece o tamanho do meu Deus, mas eu vou te mostrar agora. Se posicionando diante das circunstâncias, se posicionando diante da situação, queridos, como alguém que tem um Deus grande, irmão. Como alguém que serve um Deus grande. O nosso Deus não é menor, queridos, do que a situação que nós vivemos. O nosso Deus não é menor do que qualquer circunstância que você possa estar inserido. O teu Deus é maior do que tudo isso. O teu Deus, queridos, é aquele Deus que Ele toca e transforma. É aquele Deus, queridos, que Ele vem sobre a escuridão trazendo luz, que Ele vem sobre as trevas, queridos, estabelecendo o reino dos céus, queridos, abrindo portas aonde não existem portas, colocando caminhos aonde não existem caminhos. O Deus, queridos, que abre o mar para o povo dele passar, queridos, é o mesmo Deus que abre o mar para você passar se for necessário, entendeu, irmão? Mas a gente tem que despertar para isso. A gente tem que sair daquele lugar, queridos, de zona de conforto, de mornidão. A gente precisa, queridos, guerrear, lutar, irmão. Ou você vai esperar chegar para você se preparar para essa luta? A gente tem que estar preparado para o dia da luta. E o dia da luta pode ser amanhã, pode ser daqui um pouquinho. Você vai ter que estar preparado. Ah, mas hoje eu estou tão cansado de... cara, nesse dia não tem canseiro, irmão. Ou você luta ou você morre. É isso. Você pode estar cansado o tempo tanto que for. Às vezes a gente ora pela bênção e a bênção vem. Aí a gente reclama da bênção. Vai entender. Cara, a gente tem que parar de ingratidão. A gente tem que ser grato. Grato por tudo que nós temos, grato por tudo que nós vivemos. Vivemos o problema, Senhor, obrigado pelo problema, porque o problema está me fortalecendo.
crer, queridos, e colocar diante de Deus e falar para Deus: Senhor, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de promessas, o Senhor é Deus que tem controle sobre todas as coisas. Se o Senhor quiser, o Senhor faz, se o Senhor não quiser, o Senhor não faz, mas o Senhor continua sendo o meu Deus. E é isso que eu preciso começar a falar para Deus. O Senhor continua sendo o meu Deus, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer problema. Tu és meu Deus, Tu és meu Deus, e eu vou viver, vou fazer o que o Senhor tem, que o Senhor deseja. Queridos, é tudo uma questão de escolha, irmão. É tudo uma questão de escolha. E eu quero te perguntar: que Deus você quer escolher para servir? Que Deus você quer chamar de meu Deus? Queridos, quantas pessoas trocando Deus por deuses humanos, deuses materiais? Quantas pessoas trocando Deus por coisas, queridos, que não podem mudar, não podem curar, não podem transformar, porque são Deus feito por homens, e Ele não vai mudar você. Agora tem sim, cara, um Deus que muda, que transforma, que opera milagres. E por que eu falo tanto isso, queridos? Tanto, e você vai sempre me ouvir falar isso, assim, e engrandecer o nome desse Senhor. Porque, queridos, o Senhor me tirou, queridos, de um lamaçal, de uma podridão. Me tirou de um lugar, queridos, aonde eu não desejo para a pior pessoa do mundo. Ele me tirou desse lugar. Então, queridos, a coisa que eu tenho certeza na minha vida é que eu não quero mais voltar para aquele lugar. E eu vou fazer de tudo o que for necessário para eu me manter no lugar que o Senhor tem para mim. É cansativo? É cansativo. É puxado? É puxado, sim, claro que é. Pô, compromete a tua agenda? Compromete. Às vezes você tem que renunciar a coisas que você queria fazer para estar lá fazendo as coisas que Deus pediu para você fazer. Sim, tudo isso é verdade. O preço é altíssimo. Mas, irmãos, o preço que eu pagava por não lutar era mais alto ainda. Eu pagava um preço muito alto por não me levantar e não lutar e não fazer aquilo que Deus estava pedindo para mim. Eu só tinha entregue a minha família nas mãos de Satanás, eu tinha entregue o meu futuro nas mãos de Satanás, eu tinha entregue a minha vida nas mãos de Satanás. Aí um dia eu resolvi lutar por isso e as coisas começaram a mudar. Só que custa. É um processo, gente, não é fácil. Por isso, cara, que muitas pessoas param. Muitas pessoas param, por quê? Porque é cansativo, sim. Mas eu vou falar para você: se você não se levantar e não fizer por você, ninguém vai fazer, irmão. Ninguém tem essa capacidade de cuidar das coisas para você. É você que tem que fazer. Quer um futuro melhor para você? Então trabalhe para você ter um futuro melhor para você. Se esforce para isso. Comece a se colocar diante do Senhor e pedir sabedoria, pedir discernimento para Deus. Não se acomode com as coisas, queridos. Satanás gosta de pessoas acomodadas. Satanás gosta de pessoas apóstatas. E ele trabalha na vida dessas pessoas, um monte de crente apóstata, e ele gosta de trabalhar com essas pessoas, queridos. Um monte de crente, queridos, que frequentam a igreja, estão lá no dia a dia, sabe, falando de Jesus Cristo, queridos, mas não tem atitude que levam ele para uma experiência, um encontro com o Senhor. E a gente tem que buscar isso, queridos, com toda a força, com toda a dedicação, com todo empenho. E pai, eu não sei o que fazer, então dobra teu joelho. Pastor, eu não sei o que fazer, dobra teu joelho e pergunta para Deus. Deus, como eu tenho que fazer, como eu tenho que agir? Queridos, uma coisa é certa: tudo nessa vida passa. Tudo vai passar, irmão. Tudo que você luta para conquistar aqui, cara, você não vai levar nada disso. Nada. Agora, cara, uma coisa é certa: que você pode escolher onde você quer passar a tua eternidade. Isso é certo. E eu te aconselho a buscar o Senhor enquanto é tempo. Eu te aconselho a olhar para Deus enquanto é tempo. A Bíblia fala, queridos, que chega o dia que o noivo chega. E havia as 10 noivas, 5 estavam preparadas, 5 não estavam. Aí chega o momento ali,
As portas se fecham e as outras 5 não podem entrar, por quê? Porque não estavam preparadas, mas elas tinham vontade de ir, elas tinham expectativa de ir, elas achavam que elas iam, mas não foram. Não foram. Assim como muitas pessoas vão chegar diante do Senhor: Senhor, mas eu era obreiro da tua casa, mas Senhor, eu postava todo dia na internet palavras de motivação, versículos para incentivar as pessoas, mas Senhor, eu cumpria minhas escalas direitinho, mas Senhor, e Deus vai falar assim: ei, se afasta de mim, eu não te conheço. Cara, eu acho que essa vai ser a pior frase que uma pessoa pode ouvir na vida dela, na história dela. Se afasta de mim porque eu não te conheço. Então, irmão, o que eu tenho que fazer? Me preocupar em ser conhecido por Deus, em ser conhecido de Deus, em chegar diante do Senhor e Ele falar assim, porque a Bíblia fala que existe um livro, o livro da vida, e se o teu nome não estiver nesse livro, queridos, não tem vida com o Senhor. Então assim, cara, você vai chegar lá assim: pô, deixa eu ver se teu nome está aqui. Eu quero chegar lá, sabe, a ponto do Senhor não precisar abrir ali e falar: ô Marcelo, você chegou? Porque Ele me conhece. Eu quero ser conhecido de Deus. Não só conhecê-lo, eu quero ser conhecido de Deus. Mas queridos, tudo isso começa com um encontro. Paulo teve um encontro. Saulo se torna Paulo. E às vezes, queridos, Deus vem assim com uma transformação tão grande, mas tão grande na sua vida, que Ele muda o teu nome, de fracassado para vitorioso, de derrotado para alguém que vive da glória de Deus, vitorioso. Muitas vezes, queridos, você vê assim, cara, que Deus vem e Ele dá a opção desse encontro para as pessoas, para quê? Para dar uma nova identidade. Uma nova identidade. E às vezes a gente, não, mas eu já tenho a minha identidade. Mas se não é a identidade de Deus, queridos, essa identidade é falha. E a gente precisa buscar a identidade do Senhor. A gente precisa olhar para Ele. Você pode estar vivendo no controle da sua vida, com as suas certezas, com as certezas religiosas que você tem, com as convicções pessoais que você tem. Mas se Jesus quiser te parar hoje, irmão, se Jesus te parar hoje, se hoje é o dia, e se Ele quiser mudar o seu caminho, quebrar a sua resistência e te mostrar o verdadeiro propósito da sua existência. Paulo achava que ele estava servindo a Deus, mas na verdade ele estava lutando contra Deus. Quantas pessoas estão lutando contra Deus? Quantas pessoas que acham que estão fazendo as coisas para Deus e na verdade estão fazendo para si? Para si. A religião nos leva, queridos, a servir-nos, não a Deus. Agora, se você quer servir o Senhor, querido, você tem que buscar Jesus. Você tem que ter esse relacionamento com Cristo. Abrir mão, renúncia, sim, é verdade, tem que renunciar. Às vezes você está vivendo uma história ali, queridos, que não agrada a Deus e você sabe disso. Você sabe que precisa mudar, você sabe que precisa fazer coisas diferentes, queridos, então vai e faz. Se levanta e faz. Quantas vezes eu e você fazemos como Paulo, achamos que nós estamos no controle de tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Hoje Jesus, Ele te chama, não com luzes no caminho, mas com uma palavra viva. Deus não vai aparecer com um raio, um trovão aqui essa noite, eu acho, né? Deus é Deus, Ele pode fazer de qualquer jeito. Mas uma coisa eu tenho certeza, queridos, que Deus, Ele quer falar com você. A pergunta: você quer ouvir a Deus? Você quer ouvir ao Senhor? Você quer ouvir o que Deus tem para falar para você? Você pode ter tido um passado complicado, você pode ter tido um passado violento, imoral ou simplesmente vazio, mas o chamado de Jesus, Ele ainda transforma. Não importa a história, não importa o passado. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quantos de nós estamos como Saulo? E Deus está falando hoje, Jesus está falando hoje para você: Saulo, Saulo, por que me persegues? Hoje a voz de Jesus, queridos, pode estar dizendo: filho, filha, por que você ainda resiste ao meu chamado?
Por que ainda você luta contra a minha vontade? Por que você ainda resiste ao que eu quero fazer na sua vida? Eu queria te convidar, queridos, a fechar os olhos. Será que você está preparado para cair do cavalo hoje? Será que você está preparado para cair do cavalo do orgulho e ser levantado pelo poder do Espírito de Deus? Será que você está disposto a ser transformado como Paulo foi? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor venha agora, Pai, de encontro, Pai, ao coração de cada irmão. Começa pelo meu, Deus, começa por mim, e segue, Pai, tocando a vida de cada pessoa nessa igreja essa noite, Deus. Pai, eu declaro que hoje é o dia em que tudo muda. Eu declaro que hoje é o dia onde há transformação verdadeira. Eu declaro que hoje, Pai, é o dia, Pai, aonde filhos e filhas estão caindo do cavalo do orgulho, assim como Saulo caiu, e estão sendo levantados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu declaro essas palavras sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro um novo, um recomeço, restituição, restauração. No nome santo de Jesus, eu declaro a Tua vontade, Pai, sobre a vida de cada pessoa aqui neste lugar. Oh Senhor, em nome de Jesus Cristo. Queridos, comece a dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor, transforma-me. Começa a falar para Jesus: Jesus, eis-me aqui, Senhor, transforma-me. Começa a falar para Ele, começa a declarar com a sua boca: eis-me aqui, Senhor, transforma-me. Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. Começa a falar para Jesus isso, queridos. Se for possível, se coloca de pé, irmãos, para a gente adorar o Senhor. Oh, lerei canturia baixo de rababababaxe. Ei, alarababababaxe. Existe algo grande de Deus acontecendo nesse tempo, queridos. Algo, cara, que vem sobre a vida das pessoas que são dispostas a viver esta experiência. E vem queimando, vem transformando, vem mudando. E Deus está fazendo isso acontecer nesse instante. Nesse tempo, Deus está agindo, queridos. E você pode estar no lugar de encontro essa noite. Você pode estar no lugar de experiência da presença de Deus sobre a sua vida. E essa experiência pode mudar tudo. Oh, lericantoria passou de rababarabaxê, de adrababarabaxê. Santo, 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 santo és Tu, Jesus. Santo és Tu, Jesus. Toca-me, Senhor. Toca-nos, Deus. Eis, Pai, a Tua igreja, Pai. Eis, Pai, os Teus filhos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Jesus. Oh, lericantoria baixo de rababaxê. Leridiarabaxê, adrabarabaxê, adrabaxu e andranai. Queridos, eu quero orar por você, por um encontro verdadeiro com Jesus. Por um encontro que quebra correntes, por um encontro que transforma a mente. A Bíblia diz que essa transformação na mente nos proporciona experiência com a vontade que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus Cristo, eu quero liberar essa palavra sobre você. Se você deseja, queridos, que eu ore por você nesse instante, eu quero te convidar a vir aqui na frente para eu estar orando e declarando essa palavra. E quero pedir para quem não for vir aqui, comece a declarar essa canção, queridos. Comece a falar isso com toda a força do teu coração, como alguém que clama a Deus, pede a Deus: Senhor, venha, Senhor, de uma forma poderosa. Senhor, venha de uma forma poderosa sobre a minha vida. Comece a declarar isso ao Senhor. Comece a declarar isso a Jesus. Deus do impossível, creio que Tu podes fazer
não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti muralhas caem, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Uma voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti eu tudo posso. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Santo, em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti eu tenho limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir. Não temo as ondas da tempestade. Vitorioso és na batalha. Não há limites, não há limites. Se controla você vai baixar. Vem, beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo me consumir.
vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, santo é santo. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra.
nós te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, nós te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, nenhum produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, nenhum produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, nenhum produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que não haja, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, nem o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ainda que a figueira não floresça,
haja fruto na vide e nenhum produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio, eu creio, eu creio. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover, irás prover. Ergue a sua voz. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu creio em ti. Oh, se fendesse os céus e viesse, oh, se fendesse os céus, oh, se fendesse os céus e viesse. Oh, se fendesse os céus e viesse, oh, se fendesse o céu, oh, se fendesse os céus e viesse. Sobre toda a carne, povos e nações, vale de ossos secos, vida outra vez, vida outra vez. Sobre toda a carne, povos e nações, vale de ossos secos, vida outra vez, vida outra vez. Se fendesse os céus e viesse, oh, se fendesse os céus e viesse, oh, se fendesse e viesse, abre os céus, abre os céus. Oh, se fendesse os céus e viesse, oh, se fendesse os céus, oh, se fendesses.
sobre toda a carne, povos e nações no vale de ossos secos, vida outra vez, sobre toda a carne, povos e nações, vida outra vez. Pai, no nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor ordenou ao profeta Ezequiel, Pai, levando ele diante do vale dos ossos secos, Pai, e declarando vida. Assim nós nos colocamos diante da Tua presença hoje e declaramos vida sobre o vale dos ossos secos, Pai, que existe ainda dentro das nossas casas, o vale de ossos secos que existe ainda, Pai, dentro dos nossos corações. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, sopra vida, Pai, sobre essas famílias, sopra vida, Pai, sobre as mulheres dessa casa, sopra vida sobre os homens dessa casa, sopra vida, Pai, sobre as crianças, os adolescentes, os jovens, sopra vida, Pai, sobre as profissões dos meus irmãos, sobre os relacionamentos. Amado Deus, vai, Pai, visitando essa cidade, onde a morte, Pai, sopra vida, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, aonde há, Pai, um ponto de drogadição nesse momento, Pai, chega com os Teus anjos, chega com o Espírito Santo de Deus, Senhor. Pai, vem derrubando altares, Deus, vem quebrando, Pai, altares, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós levantamos um altar ao Senhor e declaramos, Pai, que a cidade, Pai, assim como as nossas famílias, assim como essa igreja, Deus, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo, ela é do nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas famílias são de Ti, Senhor, as nossas casas são de Ti, Senhor, a nossa vida é Tua, Senhor, no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Se você crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Criação, santo, exaltado és, santo para sempre. Teu nome é o mais alto. Declara isso, igreja. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação, santo, exaltado é, santo para sempre. Mais uma vez, faz mais uma vez. É o mais alto, teu nome é o maior, é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, tua igreja canta, Senhor. Criação, santo, exaltado é, santo para sempre. Aleluia. Tu és o nosso Salvador. Nós te louvamos e glorificamos a Ti, Deus. Nós sabemos, Pai, que o novo de Deus está sobre esse lugar. Nós cremos nisso, Pai, que o novo de Deus está sobre essas famílias, sobre essas casas. O Senhor está renovando, queridos. Nós estamos num processo onde os muros estão sendo levantados novamente.
mas os muros eles já estão sendo erguidos, e o novo de Deus ele já está presente, ele já está sobre nós. E eu quero que você receba isso de todo o teu coração, com toda a tua fé. Creia, Deus vai cuidar de você nos dias difíceis. Deus vai cuidar de você nos momentos de solidão, nos momentos de medo, nos momentos de angústia, de aflição. Aleluia, Senhor, aleluia. Porque minha alma esperou. Oh, yadarabababa, xererererererere. Meu Pai, no nome de Jesus, receba, Pai, o nosso louvor, receba, Pai, a adoração, receba as nossas palmas, Senhor, no nome santo de Jesus. Toda honra e glória seja dada ao teu santo nome. Louvado seja o Senhor neste lugar, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero te convidar a fazer uma oração antes de você ir embora, a convidar Jesus para fazer parte da sua vida, a Ele habitar o teu coração. Cara, tem algo muito forte, dá para sentir o que Deus está fazendo. Talvez isso não seja muito, claro ainda aos nossos olhos, porque a gente olha para o lado assim, a gente não consegue ver algo diferente, né? A realidade da nossa sociedade, ela não nos permite enxergar isso. Mas creia, queridos, tem algo poderoso da parte de Deus acontecendo. Tem algo muito forte da parte de Deus acontecendo. Cara, os maiores avivamentos da história deste planeta aconteceram em momentos muito parecidos com esse que nós estamos passando. Então eu quero te convidar a deixar o teu coração aberto e disponível para Deus, para que Deus possa, tocar e dar esta porção, dar aquilo que é teu. Permita-se viver esse relacionamento com Jesus. E tudo isso começa com um passo, um encontro, como a gente ministrou hoje. E este passo, queridos, é onde eu entrego a minha vida para Deus. Mas assim, eu entrego a plenitude, a totalidade da minha vida. Não é parte dela. Eu estou entregando tudo. Pai, é tudo teu. Coloco tudo para ti daqui para frente. Você vai ter que aprender a andar de volta. Porque quando a gente vive essa novidade de vida, essa nova vida, queridos, você não sabe nada dela. Você vai aprender como andar. Não é a tua maneira de viver, é a maneira de Deus. Não é a tua maneira de pensar, é a maneira dele pensar. Não é a tua maneira de falar, é a maneira dele falar. Então deixa ele fazer. Deixa ele vir, deixa ele completar você. Deixa ele suprir, deixa ele te saciar. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher, queridos. Deixa ele te tocar de uma forma que você nunca foi tocado antes. Eu tenho certeza, queridos, que você vai entender o que a Bíblia diz, que Saulo virou Paulo, quando você permitir que isso venha sobre você. Pai, no nome de Jesus Cristo, permita que isso venha sobre a vida dos meus irmãos. Se você deseja fazer essa oração comigo, eu te convido a só repetir o que eu vou falar. Se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, que aqui, falar: Jesus, o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador. Então, você repete aí no teu lugar aquilo que eu for falando aqui agora, tá bom? Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e o Senhor morreu naquela cruz por mim. Essa noite, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Faz dela o que o Senhor quiser, mas eu não quero mais viver longe de Ti. Amém, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor responda às orações dos meus irmãos, Pai, que o Senhor testifique a Tua vontade a eles. Queridos, se você fez essa oração pela primeira vez, nos visita hoje. Nós temos o Ministério de Boas-Vindas, a Thay e a Kelly estarão lá atrás.
E a intenção é te conhecer. Se você puder, passa lá, deixa teu nome, deixa teu telefone, deixa um pedido de oração. A gente vai estar orando por você, vai estar te convidando para vir à célula. Se você permitir, a gente coloca você no grupo da igreja também. Ali você fica ciente do que está acontecendo, tá bom? Mas é muito importante assim que você procure, né, pessoas com o objetivo de caminhar na mesma direção que você, tá bom?